Bem-vindo, gente, a Carlos Give, que é o nome do meu canal. Estou mais uma vez aqui para lhe trazer mais um vídeo de história sobre o meu continente, o continente africano. Hoje estou a trazer algo super interessante, é algo que tem a ver muito com o Brasil, com a África, África-Brasil. É algo que nos conecta, que nos liga ao Brasil e que liga o Brasil, não é, ao nosso continente. Queremos falar neste vídeo sobre os retornados. Gente, alguns escravos, os escravos que foram tirados daqui de África no início do século XVI, início, estou a falar na primeira fase que há de ser representada por Portugal, não é? E depois já na segunda metade do século XVI entram os outros, a França, a Inglaterra. Esses escravos que serão levados para as plantações no Brasil, estou a falar de um Brasil português, dominado por Portugal nessa altura. Portanto, passado 4 séculos, estou a dizer, inícios do século XVI até século XIX, passados 4 séculos de sofrimento, de escravidão, não é? Passado 4 séculos em que esses indivíduos viviam fora de suas terras, naturalmente que tem informações sobre a existência de África e, portanto, segundo eles, é uma África diferente, é uma África de esperança e, portanto, são 4 séculos que vão nutrir esperanças de retornar às suas terras. É o que exatamente vai acontecer no século XIX. Alguns escravos serão repatriados, alguns nem com isso, sozinhos vão decidir abandonar o Brasil para a África. Neste vídeo queremos falar em parte dos processos que vão ditar a sua saída para o Brasil, também a sua saída do Brasil até a África. Não só vamos olhar o seu impacto, não é? A receptividade que terão aqui em África, vamos olhar para as continuidades ou descontinuidades de culturas, estou a dizer, são indivíduos que saíram daqui de África com culturas para o Brasil, mas também vão sair do Brasil para a África com outras culturas. Neste vídeo vamos olhar se essas culturas que trazem do Brasil continuam, e se continuam, qual é o seu espaço aqui em África, qual há de ser a receptividade e como é que avaliamos essas culturas hoje, não é? Portanto, há de ser um vídeo super interessante. Desde já eu quero lhe convidar, gente, deixa aí seu like, deixa seu comentário, no final desse vídeo também vai comentar. Gente, a África Ocidental foi marcada justamente pela saída massiva de escravos, até porque o comércio atlântico é inaugurado até mesmo na África Ocidental. Temos hoje lá, temos lá a parte costeira da África Ocidental que é marcada até pelo comércio de escravos. Estou a falar até do próprio Golfo de Benin, estou a falar que aquela zona é tida, não é, como a costa dos escravos. Temos também a costa da mina, não é? A costa do ouro, a costa de Benin, que são lugares por onde os escravos foram tirados de África para o Brasil. Bem, gente, a saída dos escravos do Brasil para a África ou de outros lugares para a África tem várias respostas, tem várias formas de olhar isso. Não foram simplesmente os retornados do Brasil à África, mas também tivemos os retornados de América para a África. Temos o caso do estado de Libéria, que é formado por escravos retornados das Américas à África. Eu tenho um vídeo aqui que falo da Etiópia e Libéria como estados que não foram colonizados e, portanto, falo dessa questão de como é que os africanos da América vieram à África e formaram aquele estado. Desde já eu lhe aconselho a visitar esse vídeo, que é super interessante. Mas como o nosso objeto aqui é falar dos retornados do Brasil para a África, é preciso que eu refira aqui que existem vários processos que vão ditar a saída dos negros do Brasil para a África. O primeiro deles é até o próprio sofrimento, a própria experiência da escravatura, não é? Que vai fazer com que esses indivíduos nutram essas esperanças de um dia voltar à África. Dizer que essas esperanças são nutridas até por indivíduos que são distantes dos retornados. Estou a falar de indivíduos que viveram nos primeiros séculos da própria escravatura. Estou a falar século XVI, século XVII,
Portanto, até inícios até século XIX, queria assim dizer. Portanto, os retornados são, em algum momento, filhos desses indivíduos que vão nutrir essa esperança. Então, são experiências que são transmitidas de gerações em gerações, até mesmo aos tais retornados. É a primeira forma de olhar a saída dos negros do Brasil para a África. A outra forma é que esses indivíduos, alguns que eram funcionários, eram trabalhadores ou eram forçados a trabalhar, vão nutrir experiências, habilidades com o próprio trabalho, de tal maneira que se sintam capazes de sobreviver em qualquer circunstância, em qualquer terra ou em qualquer lugar, ou ainda que não fossem lá conhecidos. Portanto, eles vão olhar para si e dizer, ainda que a gente volte à África, uma África que desconhecemos territorialmente, vamos sobreviver porque temos aqui nossas capacidades. Terceiro, existe lá uma possibilidade de alguns africanos, de alguns escravos, não é? Por via desse trabalho, ganharem algumas remunerações e a partir dessas remunerações comprarem suas cartas de euforias, que era comprar, neste caso, a sua liberdade. E, portanto, alguns escravos precocemente serão livres ou ficarão livres. E essa liberdade, em algum momento, lhes dará poder de decidir aonde ficar. Ou ficam no Brasil ou ficam fora do Brasil. Naturalmente que ficar no Brasil ficava um pouco complicado para eles porque eles já conheciam a realidade brasileira e desconheciam a realidade africana. E, portanto, para eles a África era mesmo o mundo, era o lugar bom que se podia ficar. E, portanto, naturalmente que a decisão era mesmo de ir à África. Mas também existe, numa quarta forma de olhar isso, outras formas que vão determinar a sua saída, que são algumas revoltas que esses escravos vão fazer. E é bom que a gente faça aqui, que eu deixe aqui claro que os escravos que vão sair do Brasil geralmente são escravos urbanos, escravos habilidosos, escravos que entendem de trabalho, escravos esclarecidos, escravos da cidade, escravos que têm noção do que é mar, do que é entrar no mar, do que é voltar, do que é geografia e não só a ideia do que fazer quando lá chegar, não é? Em África. Portanto, existem algumas revoltas que vão acontecer e essas revoltas em partes vão precipitar a sua saída do Brasil para a África. Existe aí uma revolta que é muito interessante, que é a revolta dos malês. Por acaso tenho também um vídeo que fala disto aqui no meu canal, a revolta dos malês, que vai acontecer em 1835. Portanto, a partir desse momento também vai incomodar isso também o próprio Estado, não é? Os próprios brancos ficam incomodados com a própria presença dos negros em suas terras. Tanto é que também vão apoiar a saída massiva dos negros africanos, escravos, neste caso os ex-escravos, que em parte também é uma pretensão que eles fazia parte de um medo que eles também carregavam, de não querer que haja procriação, aumento dos próprios africanos ali, sabe? Existe um episódio que teria acontecido no Egito, nos tempos faraônicos, quando eles receberam o povo de Israel naquelas terras. Portanto, como o povo de Israel era abençoado em número, nasciam muito e enchiam aquele lugar, um certo faraó teria dito, é melhor que a gente extermine esse povo, dando trabalho duro para que eles não nasçam, não se aumentem, porque se aumentar um dia vão fazer uma revolta e se fizerem vão ganhar, não é? Tanto é que a mesma coisa podemos olhar nessa perspectiva de haver um medo de prosperidade numérica dos próprios escravos, prosperidade em termos de revoltas, de que essas revoltas um dia podiam ascender até a níveis políticos. A mesma coisa acontece mesmo para a América, os repartidos à Libéria. Portanto, nessa perspectiva, os escravos são tirados das Américas, são tirados do Brasil para a África. Agora, o que se coloca agora é, quando chegam à África, qual é o tratamento, qual é a receptividade, o que é que acontece quando chegam à África, em que lugar chegam esses indivíduos. Bem, relativamente aos povos que cá chegam, estou a falar que chegam à África, naturalmente que serão levados de novo até a África ocidental, de onde teriam eles saído. E, portanto, ali vai se identificar dois grupos. O primeiro, que é um grupo denominado os tabões,
os tabões, que em parte são indivíduos que chegam à Costa do Ouro, à costa de escravos, à costa das minas, em parte também Gana especificamente, e portanto os ganenses autotones que lá já se encontravam vão chamar esses indivíduos dos tabões pelo fato de estarem a carregar essa questão linguística, a expressão linguística do Brasil. Portanto, a partir de já conseguimos olhar alguns valores que serão trazidos de fora, que quando lá chegam não vão se desfazer desses valores. É interessante a gente olhar para essa questão de desfazer-se ou não dos valores do Brasil aqui em África, numa perspectiva de um amor que eles têm ainda com a terra que em algum momento eles nasceram, porque eles nasceram no Brasil, a maior parte deles, portanto, do Brasil voltam à África, mas ainda que voltassem à África, carregam memórias sobre o Brasil, memórias das quais não queriam se desfazer, continuam a falar ainda a língua portuguesa, tem as culturas portuguesas que eu por acaso vou falar aqui. Naturalmente que essas culturas serão combatidas depois com a dominação francesa, porque esta parte de África é dominada pelos franceses, exceptuando até a própria Nigéria. Os franceses dominaram aqui numa administração até muito direta, vão combater a língua, vão combater algumas culturas. Estou a falar dos tabões, mas também tem um outro grupo dos retornados, que é o grupo dos agudás, que em parte é em nome de uma fortaleza que ali se encontrava, não é? Que é São João ou São Sebastião de ajudar, e portanto ajudar depois, mais tarde, serão esses chamados de agudás. Agudás é o nome daquela fortaleza. Dizer que este grupo, na verdade, ele vai desembarcar nas terras de Benin, desembarca em Togo, vai desembarcar também na própria Nigéria, e portanto esses grupos vão fluir ali. É interessante a gente perceber que carregam uma vasta riqueza cultural do Brasil, e é bom que a gente perceba isso, porque esse povo é assim, é um povo que tem muita ligação com questões culturais. Quando foram tirados daqui de África para o Brasil, carregavam também suas culturas, carregavam as línguas, carregavam suas dinâmicas religiosas, a música, a gastronomia e outras coisas. E essas coisas que foram carregadas daqui de África para o Brasil, chegado no Brasil durante esses 4 anos, serão transformadas em outras culturas. Principalmente quando falo, por exemplo, da religião, serão transformadas em candomblé, em umbanda, que são religiões que vão nascer fora de África, mas com matriz africana. Estou a falar, por exemplo, da dança, o próprio samba, a própria capoeira, que isso consolida-se fora. Eles trazem isso para casa, para mostrar que nós, lá onde estávamos, fomos produzir isso, e isso é nosso. Naturalmente que nos primeiros anos isso pratica-se, até hoje ainda pratica-se algumas cerimônias, por causa de algumas festas são praticadas ali, e que são festas em parte que são trazidas do Brasil, as próprias comidas, que eu até em parte como algumas, que é o caso de feijoada, que é uma prática que eles vão trazer do Brasil. Agora, é interessante a gente perceber aqui que quando esses indivíduos chegam na costa do escravo, a costa da mina, a costa do Guiné, chegam em Gana, em Togo, em Benin, em Nigéria, eles não conseguem penetrar no interior, para além de que eles não conheciam ninguém, gente. Não há aqui uma comunicação de tipo, estamos à espera dos nossos irmãos, vamos os recepcionar, chegam ali, são estranhos no primeiro momento. É verdade que a única coisa que lhes assemelhava é a questão da cor, não é? Mas a cultura já é um pouco que diferente, não é? Não só, já não sabem de onde saíram exatamente, onde é que os seus ancestrais viveram. Gente, esses indivíduos foram tirados do interior de África, na maior parte deles, e eram trazidos na zona costeira, e da parte costeira eram embarcados para fora, e portanto eles não vão dominar as vias no Interlândia. Não só, alguns estados já não existem lá, estou a falar dos estados por onde foram capturados, alguns estados desapareceram até no próprio período da sua própria captura, da sua própria venda, porque a forma de ter escravos era criando lutas dentro dos próprios estados. Naturalmente que alguns estados aqui vão desaparecendo. Eu tenho um vídeo que fala sobre até a forma de se obter
os escravos. Portanto, esses indivíduos vão se suplantar até a nível da costa e, portanto, os retornados vivem a partir dali na zona costeira, é ali onde vão se determinar, vão se autoafirmar como uma nova identidade, uma identidade dos retornados, uma identidade, vamos lá, com algo do Brasil. Naturalmente que existe aqui uma relação não muito boa em relação aos nativos e os próprios retornados. Há uma pequena superioridade relativamente aos próprios retornados. O fato de serem retornados já confere uma posição um pouco que superior em relação aos de dentro. Os de dentro também sentem-se um pouco que inferiorizados relativamente, portanto não há no primeiro momento aqui uma boa relação. Naturalmente que isso desconstrói-se ao andar do tempo, mas são vistos como o povo de lá, o povo dali, são vistos como os agudais, são vistos como os tabões e por aí adiante. E é muito interessante a gente perceber que esses indivíduos, ainda que tivessem sido levados em diversos lugares de África e pertencessem a vários ou diversas culturas, tribos e etnias, no retorno fazem parte do mesmo grupo, retornam da mesma origem, retornam com a mesma cultura, que é a cultura brasileira, que em parte vai criar essa unicidade entre eles, não é? Porque no Brasil vinham de vários lugares, mas quando lá chegassem eram tidos como iguais, eram tidos, não é, naturalmente como escravos. E é interessante citar aqui a questão da modernidade da própria zona, a própria arquitetura que eles vão trazer, a habilidade que eles tinham na mão, que é a própria arquitetura, casas de pedras que lá vão colocar, o trabalhos de artesanato que eles conheciam melhor, portanto a tecelagem, alguns são sapateiros, vão dinamizar aquela zona. Gente, eu vou terminar o vídeo, mas eu quero dizer que essas culturas naturalmente que depois vão desaparecer, e desaparecem em parte por conta até da própria colonização francesa, que não aceitava que se ensinasse, que se desse continuidade a própria língua, principalmente. Naturalmente que existe no primeiro momento, até vai continuar a existir algumas cerimônias, algumas práticas, o caso, por exemplo, da festa da boinha, se não estou da boinha, também o culto do Bonfim e outros cultos que são cultos que preservam a cultura brasileira dentro dessas comunidades, mas são práticas que serão perseguidas, serão combatidas pelos franceses. Gente, vou terminar o vídeo aqui. Sei que há muita coisa que se podia dizer, mas por questões de tempo termino aqui, e eu quero pedir, deixa aí seu like, deixe sua subscrição, comente no vídeo o que você achou do vídeo. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar isso, não faça isso, eu te peço, deixa aí seu like, deixe seu comentário e muito obrigado, valeu!